Olá, canal Conectados, começando com você nesta segunda-feira. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, tá bom? Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por você ter se inscrito no meu canal. Aproveita aí para curtir o canal. Aí também para, no final da reflexão, você deixar a sua mensagem, tá bom? Então vamos lá, hoje segunda-feira, vamos pegar o Evangelho de Mateus 13, 31 a 35. Na verdade, esse trecho fala do grão de mostarda, né? Mateus 13, 31 a 35. Então vamos ler esse trecho. Ele lhes propôs então uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em sua terra. É a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se uma árvore, de modo que em seus ramos os passarinhos vêm fazer seus ninhos. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, misturou com 3 medidas de farinha e tudo ficou fermentado. Jesus ensina em parábolas, e tudo isso ele falou à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Começarei a falar em parábolas e anunciarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé. É um grande desejo nosso, né? Penso que a gente diz isso praticamente todos os dias, né? Aumenta, Jesus, a minha fé. Nesse desejo de vir essa nossa fé aumentada, realmente fortalecida, é que Jesus realmente provoca, né, os apóstolos nessa questão da semente de mostarda. Pequena, mas se torna grande, né? E aí ele faz esse paralelo, né, entre o pequeno e o grande, o simples e o soberbo, né, o arrogante. Então a gente tem que deixar ser tomado por essa palavra, principalmente buscá-lo nas coisas mais simples, né, ter a sensibilidade da percepção do reino. Agora aqui há um pequeno paradoxo, né? Eles pedem a Jesus uma fé maior, maior daqueles que eles tinham, e Jesus responde na contramão disso, né? Falando da semente de mostarda. Porque Jesus responde dessa forma para mostrar realmente, né, a maneira, né, como ele vê a sua presença atuante no mundo. Porque o que é importante para Jesus, e é claro isso, não é a quantidade, o tamanho da fé, mas a qualidade. A qualidade está relacionada às questões, né, de qualidade, como eu vivo a minha fé na sua intensidade, ou como mergulho todos os dias nessa fé que eu recebi como um dom de Deus lá no batismo, né? E aí Jesus responde dessa forma, provocando neles, né, o desejo de terem uma fé viva, né, uma fé forte, né, que tenha, sabe, capacidade de transpor montanhas. E aí duas coisas são extremamente importantes para a gente manter essa fé viva. A primeira é a estabilidade da fé. Como eu construo essa fé que eu recebi como um dom de Deus ao longo do tempo, passando por situações tanto boas como difíceis, então, e como eu me mantenho nessa fé. Nós vamos descobrir isso daqui a pouco. E a outra coisa importante é o alimento dessa fé. Como eu alimento, né? Como eu dou
realmente gás para a fé, ela permanecer dentro de mim, sabe? Inabalável mesmo na minha fraqueza. Porque a fé não é algo que uns têm, outros não têm. Nós não podemos dizer que um tem mais do que o outro. Cada um tem a sua medida. Porque a fé é uma vida que se desperta, né? Que cresce, que se expande. Como diz São Paulo, se cremos em Jesus Cristo, olha que lindo isso, o nosso interior vai se renovando dia a dia. E essa fé também, né? Ela vai se movimentando a ponto de nos fortalecer passo a passo. Está lá em 2 Coríntios 4,16. Agora, a fé viva e operante, ela amadurece o coração de quem vive verdadeiramente como discípulo e discípula do Mestre. Então é interessante a gente destacar isso, porque, primeiro, a fé não é algo, que a gente pode dizer, não tenho, ou a minha fé é pequena. Nós precisamos olhar a partir do alimento que é oferecido essa fé, para que a gente, de fato, a reconheça como uma fé que tem a capacidade de nos sustentar diante das dificuldades, né? O que adianta, então, eu ter recebido aquela fé lá no meu batismo e aí não alimentá-la? De que forma? Com oração, com jejum, silêncio, escuta, obras de caridade, ações concretas de amor ao próximo. Então veja, é como, por exemplo, a palavra de Deus, ela me alimenta a ponto de me dar, sabe, um alimento substancial para que eu possa manter o meu caminho. Porque você se lembra, se algum dia você viveu aí no seu passado remoto, alguma situação que foi extremamente forte na sua vida, quando eu participava de tal movimento, quando eu ajudava na igreja, quer dizer, que tinha entusiasmo. Procure lembrar desse tempo. Como que você, lá no passado, você se lembrava, como você vivia a sua fé. E aí, vamos fazer aí uma comparação, uma analogia. Como que eu posso, então, hoje, se me encontro desanimado, como que eu posso encontrar o decisivo para mudar a minha opinião e recuperar aquela fé? Lógico que eu não terei a mesma fé do que eu tive no passado, porque, com o tempo vai passando, a gente vai mudando, e a gente vai se adequando a novos tempos, novas realidades. Então, aquela experiência do passado, o que me lembra, e como eu vivia, será que eu não deixei com o passar dos anos? Deixei de rezar o terço, deixei de ajudar o meu próximo, de pensar em quem precisa, sabe, trabalhar numa ação social, sabe, que envolve diretamente as políticas do Evangelho, o comportamento realmente diante de uma sociedade que nos pede uma ação concreta, assim como Jesus. Porque se eu não trazer isso em mente, e não perceber que em mim havia ali um desejo de fato de cumprir aquela missão, talvez hoje eu possa me renovar, trazendo para a minha realidade, algo novo, algo diferente, para a minha experiência hoje. Porque todos nós somos assim. Às vezes nós temos momentos de crises imensas, de incerteza, crises da própria fé, crise existencial, mas em outros tempos também, vivemos momentos extremamente fortes na fé, de uma experiência de oração, uma experiência de amor de Deus, de uma fé vigorosa. Então nós temos que entender que acreditamos em Jesus.
nós não acreditamos em algo ou numa ideia. Cristo não é uma ideia, não é algo, é uma pessoa. Então, se a gente partir desse princípio, a gente vai perceber quem de fato Jesus é, o que Jesus significa na minha vida, né? E qual experiência de vida que eu faço com Ele. Então, é uma pessoa. Os seus evangelhos são claros, né? Então, se eu reconhecer de fato que a minha fé esteja centrada no essencial, não permita que, sabe, que a gente se engane vivendo uma religião, sabe, que não existe, sabe, uma religião maquiada e principalmente uma religião sem cruz, porque o cristianismo sem cruz ele não existe. O cristianismo sem o sofrimento, a dor, sem a continuidade, sem, sabe, a constância, o equilíbrio, né, a estabilidade, ele não existe. E tudo isso que vivemos, todas as experiências, sejam elas boas ou más, a gente tem que viver com fé. A minha fé é vivida verdadeiramente quando não a vivo apenas como as práticas religiosas em dias, ou seja, cumprir, né, as leis da igreja. Eu tenho que viver a minha fé como uma verdadeira fé e uma profunda identificação a Jesus e o seu modo de ser e também de viver. Aí sim vale a pena. Aí sim a religião tem sentido. Então que sejamos todos nós alimentados todos os dias, sabe, fortalecidos por essa fé, mesmo que ela seja pequena como um grão de mostarda. Peça a Jesus, aumenta a minha fé, mas aumenta a intensidade dela, para que eu reconheça o Senhor como único Senhor da minha vida e nada mais. Amém. Olha, obrigado pela sua companhia, obrigado por estar aí com você. A gente se vê amanhã, tá bom? Peço a bênção de Deus a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoa, não deixe de curtir o canal, tá bom? Dá uma curtida, mande a sua mensagem, tá bom? Te agradeço pela companhia, te agradeço por você ter optado por estar aqui comigo, fazendo a reflexão do Evangelho, tá bom? Até amanhã, tchau. O barulho, o movimento, o medo, a angústia, o silêncio, a brisa suave, a vida ao tempo, tudo para. O sossego, a calma, a abertura, a entrega, alguém me espera.